Estamos de volta para dar continuidade ao nosso 12º Seminário de Atualização Espírita do Núcleo Espírita Aristides Monteiro, o NEAM, aqui em Olinda. Mais uma vez agradecendo a participação de todos. Agora nós vamos ouvir a nossa palestrante Rose Cabral. Já vou chamá-la. Já chamei Rose Cabral, ela já está a postos, vai aparecer. Olá, Olá, Cindy. Rose. Olá, meus Muito queridos. bem-vinda, seja muito bem-vinda. Agradeço, querida. Que bom que nós estamos juntos novamente neste Exato. seminário. Ouvimos palestras, A honra é toda minha. ouvimos palestras já desde as 8h40 da manhã, né? Tivemos Paula Uchoa, tivemos Kátia Dias, com ensinamentos preciosos e maravilhosos. Tenho certeza que não será Zona diferente. tá bem baixinho o som. Tá baixinho para você? Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Está me ouvindo agora, Rose? Bem baixinho ainda. E é? Alguém aí está me ouvindo baixo? As pessoas estão me ouvindo bem, Rose. Então tá certo. Viu? Eu creio que deve ser alguma coisa no seu equipamento, mas de qualquer forma, se você quiser, você também pode aumentar o volume do seu celular um pouquinho para ver se é isso. Mas se ainda assim você me ouve, mesmo baixinho, se dá para entender, vamos continuar, Dá. tá? Que bom. Então vamos dar continuidade às nossas palestras do seminário, agora com Rose Cabral. Vamos fazer a nossa oração inicial. Todos com os olhos fechados, com o pensamento em Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos mais uma vez que continue aqui, junto com toda a equipe espiritual, nos amparando, nos inspirando, nos dando sempre o bom discernimento e o bom entendimento para levarmos a tua palavra a todos que nos escutam. E assim, nós abrimos mais uma vez a palestra na manhã de hoje. Rose, o seu tema, por que os espíritas não devem temer a morte? É com você. É isso aí, gente. Bom dia. Um abraço a todos os colegas que estão nesse momento conosco, participando desse 12º seminário, esse ano em homenagem à vida, né? E nada é por acaso. Veja que passamos amanhã, desde as 8h40 da manhã, falando sobre a vida. Ou seja, estávamos nos preparando para falarmos dessa volta para casa, que nós adjetivamos como a morte. E aí, lembrando, feito Paulo Soa lembrou de manhã, do nosso amigo Moreira, eu lembro que ele, logo uns anos atrás, ele disse, Rose, vamos falar sobre um tema que ainda eu noto que tem muita gente com medo sobre esse tema. Eu disse, gente com medo dentro da casa espírita sobre esse tema, que tema seria esse, João? Ele, a morte. Eu disse, vamos estudar sobre a morte, se aprofundar sobre esse processo, sobre esse fenômeno que todos nós passaremos por ele em uma determinada ocasião, em todas as nossas reencarnações. E aí ele convidou para a gente conversar em janeiro, depois ele convidou para falar sobre o mesmo tema em fevereiro, e depois convidou para falar sobre o mesmo tema em março, e convidou para falar em abril. Eu disse, meu Deus, será que está chegando a hora? Chegando a minha hora e eu tenho que me preparar. Mas aí eu fui notando nesses meses, e ali a gente foi conversando até o final do ano sobre esse tema. E eu notei a importância. Eu notei que quando a gente está lá no salão presencial, que eu pedia para
levantar a mãozinha. Quem tem medo da morte? Aí no começo dos meses era aquela multidão levantando os dedinhos. Aí os dedinhos no segundo mês foi diminuindo. E eu vi aquele levantar de dedo ao final do ano quase zero. Que bom. E isso foi bom. Foi bom bom para mim, que a gente foi conversando e a gente foi amadurecendo e a gente foi entendendo como é esse processo de volta para casa. E aí eu fui entender o porquê do nosso temor à morte. E porque também nós não devemos ter esse temor. E no livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro de Divaldo Franco, ele nos ensina que o temor da morte resulta de vários fatores. Mas tem 4 fatores que ele enfatiza. Vamos ver se ele está certo nesses 4 fatores que propiciam para que a gente tenha esse temor. E ele começa pelo primeiro, dizendo que o primeiro fator que nos leva a temer a morte é o instinto de conservação. Realmente, né? Todos nós gostamos, mesmo passando por situações difíceis, por dificuldade. Se você disser, você está passando por dificuldade agora, mas quer ir embora, ninguém quer, a grande maioria. Então, o nosso instinto de conservação é que faz a gente temer, que faz a gente ser mais prudente em algumas determinadas situações. É o que não nos leva a colocar em risco. Então, se não, o que é que acontece? Se a gente não nos coloca em risco, a gente fica evitando tudo que vá nos levar a esse momento de voltar para casa. Então, esse é um dos fatores, temor à conservação da vida. O segundo fator seria a predominância da natureza material, a predominância dos bens materiais, a predominância das pessoas. Eu não quero ir embora porque eu vou deixar meus filhos, eu não quero ir embora porque eu vou deixar meus pais, eu não quero ir embora porque eu vou deixar meu esposo, eu não quero ir embora porque eu vou deixar minha casa muito boa, eu não quero ir embora porque eu vou deixar minha vida muito confortável. E aí a gente esquece que essas coisas, né, e pessoas amadas, queridas, foram colocadas na nossa existência agora como empréstimo para todos nós evoluirmos, para resgatarmos. Então, não é nosso. Não tem nada a ver ficarmos presas a esse tipo de sentimento, já que a vida continua, já que o espírito não morre. Então, esse segundo seria o segundo grande fator do nosso medo. O terceiro, mais de um fator que causa o temor, é o conteúdo religioso de outras doutrinas. A grande maioria de nós viemos de outras doutrinas, de outras religiões. E o que é que acontece? Nos é apresentado essa figura aqui. Que quando chegar a hora, essa figura aqui vem nos pegar. A gente pode estar careca, a gente pode estar com cabelo, né? A gente pode estar magro, pode estar gordo, pode se disfarçar como for. Mas nos é dito que quando chegar a hora, essa moça tétrica aqui com essa imagem tétrica, esse apoio, vem para nos resgatar. E aí a gente fica pensando, se a informação que a gente tem desde pequeno, que se a gente for bom, a gente vai para o céu. E se a gente for ruim, a gente vai queimar no fogo do inferno. Aí a gente fica pensando, meu Deus, eu não sou nem tão bom, 100% bom, nem sou tão por cento ruim para queimar no fogo do inferno. E essa figura vai vir me pegar de todo jeito. E aí essa informação nos deixa pavorosos, né? Isso é ter a informação que morreu. Porque eu falhei, cometi a falha, perdi minha oportunidade e agora você fini, acabou. Imagine, é outra coisa desastrosa que faz a gente ter medo. Então, denotar-se dessa forma, denota-se dessa forma que a desinformação, o desconhecimento, as concepções erradas sobre a vida futura são responsáveis pelo temor da morte.
Em um programa de televisão, foi perguntado a Divaldo Franco como ele poderia definir claramente a vida e a morte. E vejam que ele respondeu. Para nós, sobre o aspecto filosófico do Espiritismo, a morte não significa a interrupção da vida. A morte é a interrupção do fenômeno biológico, já que a vida é uma jornada incessante, ininterrupta, seja no corpo físico ou seja fora dele. A morte, portanto, no seu caráter tradicional, continua ele dizendo, é a perda do corpo com o prosseguimento da vida, além do túmulo. Exatamente isso que Divaldo falou sobre esse processo de vida e morte nessa entrevista que ele fez. E aí, antes de adentrarmos nesse livro que vamos conversar dele hoje, que é Quem Tem Medo da Morte, que vai nos ajudar a tirarmos esse pavor, tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 941, que ela começa falando assim, perguntando assim: o medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor? Visto que elas têm diante de si o futuro. Visto que as pessoas têm diante de si um futuro, desde o momento que reencarna, tem todo um futuro. E por que esse temor da morte desde o começo? A resposta dos irmãos, dos espíritos. É errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso. Veja o que a gente conversou nesse instante. Mas que é mais certo que elas irão para o inferno, porque lhe dizem o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Ainda tem essa informação, né? Então, quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento. Não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que as conduzem a crer que fora da presente vida não há mais nada. Quanto as persistiram em suas crenças da infância, eles temem esse fogo eterno que os devem queimar sem destruir. E aí você vê, a pergunta 941 justamente nos esclarece. É a nossa desinformação que a gente obtém desde o começo. Se com todos os respeitos às demais religiões nos conversássemos, explicássemos, eu conversando uma certa feita com um amigo do SELEC, e eu perguntando a ele: Fernando, foi me dada uma oportunidade de falar sobre a morte. Como é que eu vou falar sobre a morte e não deixar esse tema tão pesado e não deixar as pessoas tão tensas? Ele disse: comece, Rose, dizendo que a morte é uma viagem de navio. Eu disse: como uma viagem de navio? Como assim? Ele disse: comece dizendo que você e seus amigos e seus parentes vão ter um determinado momento da vida, eles vão ter que fazer um tratamento fora daqui do país, ou vão ter que estudar, fazer um curso fora, ou vão ter que trabalhar fora daqui do país, do estado. E aí, o único transporte que tem para levar para essa localidade é um navio. E aí você vai para o porto, mesmo triste, mesmo saudoso, mas você vai para o porto levar esses parentes, porque sabem que essa viagem para ele vai ser importante. E aí você vê os seus parentes entrando no navio, né? E daqui a pouco vocês começam a dar tchau, uns saudosos, uns tristes, outros conformados, porque sabem da importância daquela viagem para que os seus amigos e os seus parentes estão fazendo. E aí o navio começa a se afastar do porto, a se afastar, a se afastar, a se afastar, e você começa a ver bem de longe, a se afastar. E do outro lado do horizonte, o navio começa a aparecer e tem outro porto. E as pessoas estão vibrando, torcendo, felizes porque você voltou. Você voltou da sua viagem que você foi para estudar, que você está chegando para aprender, para estudar. Então, essa é a passagem da morte. Então, eu fiquei pensando, poxa, se tivessem nos falado isso antes, né, teríamos outra informação. Olharíamos esse processo da volta para casa com mais naturalidade, com menos temor. E esse livro, gente, a gente tem uma codificação vasta que nos dá essa calma no coração, porque quando a gente tem
essa informação da volta para casa, a gente começa a ter o coração em paz e ficar mais tranquilo, até ajudar nesse processo de desligamento. E a nossa codificação é vasta. O livro Céu e Inferno vai lhe dar todas essas informações. Nós temos também vários romances. Eu gostaria de falar sobre esse romance de Aguinaldo Cardoso, nosso colega da casa, Não Aceito Morrer, que é um romance muito interessante, que conta uma passagem de uma moça que desencarna quando faz 15 anos e vai participar da festa dela. Então, aqui vai falar como ficou essa moça que ela não aceitou o desencarne, como ficou a família, o que é que a família fez para não ficar revoltada com Deus, né? O que é que eles fizeram, como foi que ao final do processo ela começou a aceitar esse processo de volta para casa. Então, nós temos a codificação que nos dá, e os romances que nos dá a informação para acalmarmos o nosso coração. E aqui, esse livro, Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, ele fala sobre o corpo espiritual, problema de desligamentos, aborto, suicídio, eutanásia, cremação, desastres fatais, cemitério, velório, premonição, falecimento de crianças e um balanço existencial. E ele começa, gente, o primeiro capítulo desse livro, ele começa dizendo, contando a história de um viajante. Ele diz que um viajante passando por uma noite escura, não muito estrelada, num deserto onde não passava ninguém. Então tinha um caminho nesse vilarejo e o irmão tinha que seguir esse caminho para chegar ao seu destino. E ele foi meio temeroso e ele notou que caminhando nesse determinado caminho, ele, à medida que ele apressava os passos, que ele estava com medo, ele notou que algo também apressava. E aí ele começou a ficar preocupado. E ele começou a acelerar os passos e notava que alguém acelerava também. E mais lá na frente, ele encontrou um bico de luz, um poste, um bico de luz, e ele se apressou para ir para baixo desse poste. E quando ele chegou embaixo desse poste, que ele ficou com medo, quando ele observou, havia um burrinho que começava a seguir todas as pessoas que trilhavam esse caminho. E o que ele entendeu? Que o que ele estava, o medo, aquele pavor, era um burrinho que estava seguindo ele. E o que Richard Simonetti faz essa comparação? Ele disse que esse ponto de luz, esse bico de luz, é o espiritismo, a nos iluminar, a nos tirar os nossos temores, a nos mostrar o que de verdade acontece no nosso processo. Que interessante, né? Ele já começa falando sobre esse bico de luz. Depois ele começa a falar sobre o corpo espiritual. Ele começa a dar uma informação que não necessariamente o corpo físico morre igualmente ao corpo espiritual. Por quê? Existe um determinado momento e esse processo, essa demora desse desligamento, o que é que vai acontecer? As pessoas que são mais apegadas aos bens materiais e as pessoas vai sofrer mais nesse processo de desligamento. A alma, que é o nosso corpo encarnado, quando desencarna, se torna espírito. Mas esse desencarnar, esse ficar do corpo e ficar o espírito, nesse processo que é do desligamento, que tem um processo de entorpecer, tem um processo de anestesia, e vai depender de pessoa a pessoa, de como você está preparado para esse momento, de como você vai despertar. Imagine você dormir e acordar num lugar diferente. Se você não tiver equilíbrio, se você não tiver um mínimo de informação, é desesperador. Eu tenho um amigo que ele diz: Rose, eu não quero nem saber de moto, eu passo por uma casa funerária pulando para ninguém tirar minhas medidas. Né? Eu disse: meu amigo, então você não deve dormir. Aí ele olhou para mim e fez: por quê? Eu disse: porque toda noite você morre. Ele ficou olhando para mim e eu disse: não morre completamente, porque você ainda está ligado para os cordões fluídicos, mas seu corpício fica lá deitado na sua cama e o seu espírito, ó, segue, vai caminhar, vai fazer um passeio e vai para onde? Vai depender do que Suzana foi dormir, o que é que ela estava pensando. O que é que Rose, quando foi dormir, o que é que estava pensando? Se ela estava preocupada com alguém que está no hospital,
Então, o anjo da guarda pode convidá-la, pode acompanhá-la a fazer uma visita até o hospital, falar com aquele irmão que está doente. Né? Se você está com problema, às vezes a gente dorme com uma dificuldade, né? E acorda com uma solução. O que é isso? É que durante a noite o seu espírito, se você pediu, se você solicitou, por isso a importância, gente, de quando a gente for dormir, a gente fazer uma prece e pedir ao nosso anjo da guarda que nos encaminhe, que nos leve para resolver aquele problema, para ter conhecimento, que nos leve no lugar, ao encontro de pessoas que possam nos ajudar a sair daquelas vicissitudes. Então, tudo vai depender do que nós pedirmos. E o nosso espírito segue durante a noite a resolver essas questões. Então, morremos todas as noites. Isso já é um alento, né? Para tirar o nosso temor da morte. E ele começa justamente falando sobre isso, sobre esse processo. Ele começa falando também, continua falando sobre o processo de desligamento. Ele define como processo desencarnatório para que o espírito se liberte, deve ser se desligado do corpo físico. E aí ele começa a dizer, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de chegar em casa e um parente meu está doente e estava todo mundo chorando e eu pedi para que as pessoas se afastassem um pouco. Eu estava até chegando do NEAM nessa época. Eu pedi para que as pessoas se afastassem um pouco e eu li uma prece que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, prece para quem está desencarnando. E essa prece, ela faz um peditório a que os irmãos de luz ajudem nesse processo de ligamento, que começa pelos dedos dos pés, pelas mãos, pelos cordões fluídicos, que ajude esse irmão nesse processo. E aí, quando eu terminei, quando eu estava fazendo a prece, os meus parentes voltaram, e quando eu terminei de fazer a prece, o irmão desencarnou. E nós tivemos a certeza, nesse momento, todo mundo ficou um olhando para o outro, e a gente deu aquela calmaria. É como que a gente tivesse a certeza naquele momento em que foi feita a passagem de uma forma tranquila, em que a gente conseguiu ajudar. Então, ele fala também sobre esse processo de desligamento. Desse processo de desligamento, ele começa a dizer como é importante a nossa postura. Muitas vezes, se nessa ocasião a gente ficasse chorando, pedindo, ai, não vai não, fulano, não me deixe. Como é que você faz um negócio desse comigo? Não morra, não. Imagine o irmão preso ao corpo físico, doente, querendo ir embora para se tratar. A equipe médica está do lado, os irmãos de luz estão do lado para levar esse irmão e a gente pedindo aos prantos para que esse irmão fique. E aí eu fico pensando, nessa hora que a gente está pedindo isso, a gente está pensando em quê? No irmão ou na gente? Que não aceita ainda o perder. Perder pessoas, perder coisas, perder situações. Coisas a ser trabalhadas. Tudo isso envolve nesse processo de desligamento. E aí, no capítulo seguinte, ele fala sobre o balanço existencial. A importância de todo um minuto nesse processo de doença. Que a doença nada mais é, gente, do que um tratamento de beleza para nós que estamos passando por esse momento de dor. A doença é um tratamento de beleza. Então, nesse processo da doença, ele está fazendo todo um levantamento do que ele fez, do que aconteceu. Aí entra o capítulo aqui da eutanásia, que a doutrina espírita não é de acordo. Por quê? Porque até o último momento do irmão é importante para que ele peça perdão, para que ele se arrependa, para que ele reveja todas as suas ações e atitudes, para que ao desencarnar ele não se torne vítima da situação, porque a grande maioria dos desencarnes são provocados por nós. Estudando sobre a morte, eu descobri isso, a grande maioria dos desencarnes são provocados por nós mesmos. A grande maioria dos desencarnes vão fora da hora. A gente costuma dizer, fulano foi porque estava na hora. Algumas vezes sim, algumas vezes nós antecipamos essa hora.
nos alimentando mal, bebendo mal, fazendo algo que agrida essa máquina perfeita chamada corpo físico. Então, aqui também ele faz esse levantamento, essa importância sobre o balanço. Depois, ele começa a falar sobre a dificuldade desse retorno. Ele diz que a progressividade e debilidade do paciente, levando à inconsciência, representa uma espécie de anestesia geral para o espírito que, com raras exceções, dorme para morrer, não tomando conhecimento da grande transição. Com raras exceções, dorme para morrer, não tomando conhecimento desse processo de transição. Veja, então, o que vai ajudar nós nesse momento de transição? O equilíbrio, o conhecimento. Eu acredito que muita gente deve ter lido e assistido o Nosso Lar. E André Luiz passou, gente, 8 anos no umbral. A caravana de Maria, a pedido de sua mãe e de um casal de idosos, primeiramente a senhora que era desse casal de idosos, pedindo, elas duas aqui faziam maior oração para que esse irmão fosse ajudado. E ele, todas as vezes, passava uma caravana de Maria por perto dele e ele não conseguia enxergar. Porque a única coisa que ele via era revolta por ter desencarnado e por estar ali, que ele não era suicida. Ele passou 8 anos gritando que não era para estar ali, que não tinha culpa, ao invés de pedir ajuda. Ao invés de procurar ajuda. Então, veja quanto tempo a gente pode sofrer se a gente não tiver esse conhecimento, se a gente não tiver o equilíbrio. Ele começa também, ele tem outro capítulo que ele fala sobre a melhora da morte. E ele começa a dizer que a melhora da morte nada mais é do que um processo para ajudar no processo de desligamento. Tem um assistente nosso, uma pessoa que está nos ouvindo, que fez uma observação aí, é bom a gente citar, é bom a gente ver sobre isso. Ele disse aí, eu não sei muito bem dizer o nome dele, mas ele falou que foram 2 anos que André passou no umbral. Pode explicar sobre isso, Rose? Oi, eu não estou ouvindo. Não foram 8 anos, foram 2 anos que ele passou no umbral. Não estou ouvindo. Bem, então vamos deixar para depois nós esclarecemos isso. Pode continuar a palestra. Pode continuar. E aí, nós vimos nesse processo da melhora da morte justamente esse desligamento, né, para nos ajudar nessa melhora, dar-se por quê, para que ajude nesse processo, para que os irmãos, os parentes, fiquem mais tranquilos e ajude ao retorno do processo da morte. Depois ele fala sobre o recurso infalível, fala sobre o processo de desligamento, fala sobre as tragédias. Muitas vezes acontece de um irmão desencarnar e a gente começa a dizer, se fosse um homem de bem, não teria morrido, né? Teria morrido. Né? Isso, às vezes, a gente conhece um irmão que está infringindo as leis. Um exemplo, e ele é atingido por vários tiros, e a gente diz assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Né? E é um erro, é uma falta de conhecimento a gente dizer isso. Eu até, muitas vezes, eu disse isso. Mas o homem, justamente, temos 5 minutos. O homem de bem não teria morrido, porque a pessoa que arbitrou sobre as leis divinas e levou vários tiros e não foi, porque é necessário que ele ainda fique aqui para resgatar seus débitos. E talvez outras pessoas que não tivessem tantos débitos chegasse a hora e o momento dessa tragédia foi só uma coincidência. Ele fala aqui, amigos, sobre o nosso comportamento no cemitério, né, em que devemos, ao invés de estar conversas paralelas, nós tivemos em oração para aquele irmão que está desencarnando,
Porque muitas vezes aquele irmão está ali, apegado ao corpo, sem entender todo o processo que aconteceu, e a gente está ali rindo, brincando, conversando com parentes e não está pedindo a espiritualidade amiga que ajude. Muitos irmãos desencarnados até acompanham o seu corpo em todo o processo. Imagine, você se vê naquele processo, não entender o que está acontecendo, né? E você nessa aflição. Então, pede para entrarmos em sintonia e pedir para os irmãos. Esse livro tem muita informação, fala sobre a cremação, pede para esperarmos justamente 72 horas, para que haja, já que o corpo não desencarna no mesmo tempo do espírito, para que haja uma preparação. Nos chama a atenção sobre a doação de órgãos, que não é, estamos no mês, gente, de doação de órgãos, vamos doar. Ninguém desencarna faltando um olho, faltando um nariz, faltando uma boca. Ah, eu vou chegar no mundo espiritual sem fígado. Não tenham esse medo. O espírito vai chegar completinho. E você, ao doar, ao se tornar doador, você emprestou uma máquina, uma peça da máquina, dessa engrenagem tão perfeita que Deus nos deu. Você emprestou para dar vida, a deixar outra máquina trabalhando. Veja quantos irmãos, não que a gente faça nada querendo receber em troca, mas quantas bênçãos, quantas luzes, quanta gente vai estar orando por você nos seus momentos difíceis, você a desempenhar essa tarefa de doação, de doar-se ao próximo. Eu gostaria de finalizar falando sobre todos, contando uma novidade. Todos nós morreremos um dia. A Terra é uma oficina de trabalho para os que se encontram em atividades edificantes em favor da própria renovação. É um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. É uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. É uma escola para os que já compreendem que a vida não é um mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar. Este está no plano espiritual, onde podemos viver a plenitude sem as limitações expostas. Então, sendo assim, eu gostaria de finalizar desejando a todos o quê? Uma boa morte. Mas só quando chegar na hora, viu, gente? Antes disso, eu desejo a todos que tenham uma boa vida. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoe, nos fortaleça. Amém. Assim seja. Amém. Rose, você está sem o seu fone? Estou. Eu acho que é por isso que você não está me ouvindo direito. Bom, nós ouvimos a nossa última palestra da manhã, enriquecedora também, com a nossa querida Rose Cabral. Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço. Foram assim, foi muito esclarecedor sobre a morte. Realmente, muitos têm muitos medos e às vezes passa a chorar pela morte daquele ente querido durante tantos e tantos anos, lamentando. E você colocou muito bem quando falou no leito da morte, ali no leito, às vezes doente, a pessoa fica chorando, não, fulano não vá. Então, entendamos que nós estamos aqui de passagem, a nossa casa não é aqui, nós temos uma casa muito melhor e nós vamos voltar para ela. Claro que não, que nós vamos sentir falta de quem conviveu conosco, nós vamos sentir saudade, nós sentimos a partida, né, daqueles que nos rodeiam, de quem amamos, enfim. Mas temos que mudar a nossa forma de pensar com respeito à morte, com respeito ao desencarne, com respeito a essa viagem que será feita e sempre reacender a fé, que nos reencontraremos para uma nova jornada, para que possamos aprender em uma nova encarnação, porque assim é a vida, porque assim é a morte.
difícil encarar a morte como um presente, né? Mas ela é, sim, ela é uma oportunidade para reencarnarmos e aprendermos novamente, resolvermos as nossas questões, né, que muitas vezes nós criamos aqui karmas, dívidas e tudo mais. E a morte nada mais é do que um motivo para que você tenha uma nova chance numa nova vida. Foi muito bom, Rose, o que você colocou. Muito bem colocado. Respondendo aí a questão de alguém que comentou sobre o tempo de André Luiz no umbral, foram 8 anos mesmo, foi pesquisado aqui. Ele falou que ele citou 2 anos, mas não foram 2 anos, foram 8 anos. Pesquisamos e realmente foram 8 anos. Eu gostaria de dar, antes de fazermos a nossa oração final, eu gostaria de dar aqueles avisos, né, que nós não podemos deixar de dar. Sobre a campanha do quilo, que voltou, e você é muito atuante na campanha do quilo. Às 7h30 da manhã, todos os domingos, vão lá. Quem não estiver no grupo de risco, lógico, todos estão tomando todos os cuidados necessários para que não aconteça nada. E se você tem essa disponibilidade, vá. É muito enriquecedor esse trabalho. A gente pensa que está fazendo o bem para as pessoas, está fazendo a caridade, e, na verdade, os maiores beneficiados somos nós, trabalhadores. Não é isso? Então, campanha do quilo, todos os domingos, a partir das 7h30 da manhã. Os dias para as doações, isso, Rose, os dias para doações dos donativos para as cestas das famílias que o NEAM ampara, mudou. Agora é toda quarta e toda sexta, das 14 às 16h30. Então, pedimos a todos que tiverem os seus donativos que compareçam lá nesses dias, quartas e sextas, das 14 às 16h30. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Chame os seus amigos, parentes, derentes, conhecidos, para que sigam o NEAM em todas as suas redes sociais. Dizer que o NEAM fechou as suas portas, ainda está de portas fechadas por enquanto, mas nós estamos a todo vapor, online, na internet, no WhatsApp, com tratamento à distância. Entre aí no Instagram do NEAM, peça informações, nós estamos sempre a postos. Nós, trabalhadores, né, Rose? Estamos sempre a postos para ajudar no que for necessário, de que nos for possível. As nossas palestras, todas terças, quartas e quintas, sempre às 20 horas aqui no Instagram. Não é isso? Exatamente. Esses são os avisos do NEAM. E reforçar que o nosso seminário, que foi escolhido hoje com a data muito especial, né? Que foi o desencarne do nosso querido Allan Kardec, né? Que data feliz nós escolhemos para fazer o seminário. Exatamente. Nós teremos apenas uma pausa e às 14 horas nós retornaremos com palestras de Wilson Gomes, Cristiana Neri e Naldo Neri. E finalizando com a mensagem do nosso amado Irineu Fonseca. Então, às 14 horas, todos apostos aqui para darmos continuidade ao nosso seminário. Com você, Rose, para fazer a oração final. Vou ler um texto da campanha do quilo, falando sobre a morte. Vamos continuar em sintonia, que desde cedo estamos em sintonia com a espiritualidade. E o texto é justamente assim: a morte não é nada. A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu e você é você. O que eu era para você, eu continuarei sendo. Me dê um nome que você sempre me deu. Fale comigo como você sempre fez. Você continuará vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir junto. Reze.
sorria, pensem em mim, rezem por mim, que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que era, sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos dê uma boa vida para que possamos ter uma boa morte, uma boa volta para casa. Que Que Deus assim abençoe a seja. todos. Amém, que assim seja. Muito obrigado a todos. E nós encerramos aqui a primeira parte do seminário do NEAM. Um abraço a todos Muito obrigada. vocês. Mais uma vez, muita paz. Suzana, obrigada pelo carinho. Um abraço. Eu que agradeço, Rose. Obrigada a você.